Fala galera do canal Histórias com Tio Dan, eu sou o professor Daniel e hoje nós vamos falar sobre a Setembrada e Novembrada em São Luís do Maranhão. Um tema que cai bastante em vestibulares, em concursos públicos e tu vai ver aqui de graça. Então ó, antes de tudo, curte o vídeo, comenta e compartilha com teus amigos que vão fazer prova ou concurso público em São Luís do Maranhão. Vamos pro vídeo. A Setembrada e a Novembrada aconteceram em 1831 em São Luís do Maranhão. E a principal característica desses movimentos foi a lusofobia, ou seja, um sentimento anti-lusitano, anti-português. Mas para a gente entender por que havia esse sentimento aqui em São Luís do Maranhão contra os portugueses, a gente precisa entender o contexto do primeiro reinado, tá? O primeiro reinado foi o governo do Dom Pedro I, que foi de 1822 a 1831. Então, neste momento, o que aconteceu no Brasil? Dom Pedro, ele declarou a independência do Brasil, né, no dia 7 de setembro de 1822, pegou a sua espada e deu o grito do Ipiranga, independência ou morte. E aí, o que aconteceu? Ocorreu uma série de guerras de independência pelo Brasil. Algumas regiões não aceitaram a independência do Brasil. Uma delas, o Maranhão. Então, o que aconteceu no Maranhão? Neste momento, ocorreu uma guerra entre portugueses que tomavam de conta do Maranhão e os brasileiros que queriam fazer o processo de independência. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu já tenho um vídeo aqui no canal, cara. Adesão do Maranhão à independência. Mas o que eu quero que vocês entendam é, havia uma animosidade, havia uma inimizade entre portugueses que moravam no Maranhão e brasileiros que também moravam no Maranhão por conta da guerra de independência. A guerra acabou, portugueses e brasileiros começaram a conviver juntos porque Dom Pedro, ele permitiu que os portugueses ganhassem a cidadania brasileira. Eles vão ser chamados de brasileiros adotivos. O mais bizarro disso é que os portugueses, mesmo tendo lutado para manter o Brasil ligado a Portugal, eles vão continuar exercendo grandes cargos públicos, exercendo funções de confiança aqui no Maranhão. E os brasileiros vão ser afastados do centro do poder. E isso vai gerar uma inimizade ainda maior. Então perceba que o cenário no Maranhão, entre portugueses e brasileiros, ele era de conflito. Avançando, a gente vai ter o seguinte, Dom Pedro, ele vai fazer uma série de políticas conflituosas que vão desagradar os brasileiros. Como, por exemplo, ele vai outorgar a Constituição de 1824, ou seja, ele vai impor a força. Isso vai gerar a Confederação do Equador, um movimento contrário ao absolutismo do Dom Pedro. Ele vai fazer o Banco do Brasil, esse Banco do Brasil, bebê, falir. Ele vai perder a Cisplatina que hoje é o Uruguai, já foi do Brasil, ele vai perder a guerra contra a Cisplatina, vai se envolver em uma guerra em Portugal e vai usar a grana do Brasil lá. E por fim, no dia 7 de abril de 1831, o Dom Pedro I, pressionado pelos brasileiros, abdica ao trono. Após abdicar ao trono, Dom Pedro vai embora para Portugal e aí inicia-se o período regencial, que foi de 1831 até 1840 com o golpe da maioridade. Mas o grande lance é o seguinte, vão surgir três grupos políticos lutando pelo poder. A gente vai ter os restauradores, que queriam restaurar o Dom Pedro I no poder. A gente vai ter os liberais moderados e os liberais exaltados. É esse grupo aqui que vai liderar a Setembrada e a Novembrada. E aí, galera, um grupo de pessoas se desloca até o Campo de Ourique, que era a sede do Exército Brasileiro. O Campo de Ourique fica onde hoje é a Praça Deodoro e a Praça do Panteão. E aí lá eles vão fazer uma série de exigências para o governo do Maranhão, que era governado por um cara chamado Araújo Viana. E aí o que eles vão exigir? Eles vão exigir que os lusitanos, que os portugueses sejam expulsos do Maranhão, que eles deixem os cargos públicos e também eles vão exigir que esse movimento da Setembrada, que era um movimento revoltoso, não fosse punido, ou seja, que ele tivesse a anistia. E aí esse grupo de liberais exaltados, inclusive, vai ganhar o apoio de parte do exército. Esse movimento vai até ser chamado de um movimento da tropa e do povo. O governador do Maranhão, o Araújo Viana, ele não estava preparado para essa revolta. E aí o que aconteceu? Ele foi pego de surpresa. E aí ele teve que concordar com o movimento. Só que ele foi sagaz. Ele falou, olha, para eu fazer a expulsão e para eu fazer a demissão desses portugueses, eu preciso de tempo. E aí
Nesse interim, ele ganha tempo para tentar sufocar a revolta. O que ele vai fazer? Ele não vai demitir e expulsar inicialmente todos os portugueses. Ele até vai expulsar uma parte deles, mas ele não faz por completo. Ele vai reunir um exército para tentar sufocar esse movimento. No dia 13 de novembro de 1831, ele vai prender oficiais que haviam participado da setembrada. No dia 19, a população reage e vai novamente ao campo de Oirique reagir à prisão desses oficiais. Foram 2 oficiais presos, e o não cumprimento da promessa do Araújo Viana de expulsar os portugueses daqui do Maranhão. E aí o que é que ele faz? Ele já estava preparado. Ele manda prender e acabar com a novembrada. Esse movimento então vai ser rapidamente destruído, tá? Ali no campo de Oirique, em São Luís do Maranhão. Só que uma parte desses revoltosos foge para o interior. E aí lá no interior vai acontecer uma nova configuração desse movimento, porque até agora a setembrada é um movimento urbano, o início da novembrada também é um movimento urbano, só que quando ele foi derrotado, que eles foram, uma parte desses revoltosos foi para o interior, o movimento vai se transformar em um movimento rural. Então o que vai acontecer? No meio rural, ele vai ter a adesão de várias camadas sociais mais pobres, porque a setembrada é um movimento principalmente das elites, que queriam ocupar cargos públicos que antes eram ocupados pela elite portuguesa. E lá no interior, eles vão ter a adesão de um cara chamado Antônio João Damasceno, que agora lidera esse movimento. O que vai acontecer? O Antônio João Damasceno, ele começa a fazer uma série de ataques. Ele vai atacar Itapecurumirim, ele vai atacar Rosário e depois ele vai criar coragem e vai atacar São Luís. Aqui em São Luís, ele consegue inclusive se apossar do armazém de pólvoras que existia na região. E aí esse movimento ele vai ganhando contornos mais exaltados, vai causando medo no Araújo Viana. E aí o Araújo Viana então começa a reunir mais exército para combater o Damasceno. E aí o que vai acontecer? O Damasceno ele vai inclusive tentar tomar Caxias, que naquela época era a segunda maior cidade do Maranhão. Ele é derrotado, foge para o Piauí, depois ele retorna para o Maranhão para tentar novamente fazer esse movimento aí da novembrada, né, e da setembrada, só que lá na cidade de Brejo ele é assassinado, e aí o movimento da setembrada e novembrada acaba. Tá bom, galera? Então esse foi o movimento aí da setembrada e novembrada, assuntos que despencam nos vestibulares daqui do Maranhão e em concursos públicos. Então se tu gostou, novamente, curte, comenta e compartilha esses vídeos, joga nos grupos, cara, tá bom? Nos teus grupos de estudos, joga, compartilha com a galera aí que tu me ajuda demais. Eu tô te dando informação de graça e tu me ajuda dando like, compartilhando e comentando. Fala aí o que tu gostou, o que tu não gostou, dicas, o que tu queria que eu trouxesse aqui no canal que eu ainda não trouxe de informação, assuntos, tá bom? Então é isso, galera. Valeu, abraços e fui!